Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja aí vivendo um momento bem bacana, bem gostoso, ok? Bom, pessoal, vamos voltar a falar aqui sobre a guerra, né? Sobre o conflito lá no Oriente Médio. Nós sabemos que Israel está atacando, né, o Irã, mas não com o objetivo de destruir, né, o Estado do Irã, mas de destruir, né, os iatolás, de destruir o regime que lá está estabelecido. Lá no Irã, né, prevalece lá o sistema teocrático, né, o sistema onde que ou o país é governado por um líder religioso ou um líder religioso ele exerce extrema influência sobre o governo do país, sobre as decisões que o governo do país toma em relação à sua população e em relação também às políticas externas. Ali tem um sistema teocrático, né, que precisa realmente ser combatido, porque é um sistema que oprime as pessoas que moram no país e principalmente aquelas minorias que não rezam, né, a mesma cartilha daquele sistema religioso, que não tem a mesma visão religiosa, né, daquele grupo que está no poder, no caso lá os iatolás, e com isso elas são perseguidas e muitas vezes até mortas. Há também, né, a rejeição daquele sistema teocrático em relação às pessoas de outros países, de outras nações que têm culturas diferentes. Para eles, todas as pessoas que têm cultura religiosa diferente são pessoas infiéis ao Deus que eles decidiram cultuar. Então, o sistema teocrático do Irã, ele é um sistema muito complicado, ele é um sistema ameaçador, né, para o mundo inteiro. E o que nós estamos vendo ali é uma guerra que vai trazer, né, grande benefício para a humanidade caso ela seja concluída, porque é uma guerra contra um sistema religioso opressor e ditatorial. Destruindo, né, esse sistema opressor ditatorial, deve-se estabelecer ali no Irã ali um sistema de governo secular, né, tanto que as lideranças, né, políticas contrárias ao sistema já estão convocando os iranianos, né, a se comprometerem, né, ou participarem de um governo transitório, um governo que vai levar o Irã a um sistema de governo secular, que é o mais viável, né? Sempre se deve ter um governo secular governando para todos que moram naquele país, para todo o sistema religioso, né? E para todas as pessoas de maneira geral que habitam um país, e a religião deve vir em segundo plano. Então é isso que deve acontecer com o Irã, caso esse sistema de governo secular conclua, né, seja estabelecido ali no Irã. Aí você deve estar pensando, Israel, ele é uma bênção, né, para o mundo. Vai ser sim, vai ser uma bênção para o mundo caso Israel consiga concluir, né, os planos que ele tem de destruir as centrífugas de enriquecimento de urânio que tem lá no Irã e também o seu arsenal bélico, né? Caso Israel conclua esse plano de impedir, né, que o Irã tenha uma bomba atômica para ser lançada, né, sobre os seus supostos inimigos, inclusive sobre Israel. Então Israel realmente vai ser sim uma bênção para o mundo inteiro, se caso isso aconteça. Mas será que Israel no passado não fez o mesmo? Sim, Israel no passado ele fez o mesmo. No passado Israel teve, né, segundo consta as escrituras, segundo consta os registros, né, que lá em Israel tem, os registros que nós temos aqui, através das escrituras, através da Bíblia, Israel já teve no passado um sistema teocrático também, né, onde que eles era Deus que governava ou que alguém ali governava em nome de um Deus. No caso Moisés, né, o período mosaico foi um período terrível para as nações que moravam ali naquela região e que tinham uma religião contrária à religião que Israel queria impor naquela região, né? Impor no seu país. Então Israel ele passou ali ao fio da espada inúmeras pessoas, inúmeros povos ali. Ele aniquilou muita gente
por causa de um sistema teocrático que ele resolveu implantar no passado. Então, muita gente sofreu também nas mãos de Israel por causa desse sistema teocrático, né, que muitas nações insistem em implantar em seus países. Ali, segundo a história do povo hebreu, o povo não só impôs, né, um sistema teocrático ali naquela região, massacrando as pessoas, como o seu próprio Deus, né, o Deus que eles pregavam ali, colaborava com eles, participava daquelas matanças, daquele genocídio, daquele feminicídio, daquele infanticídio que Israel cometeu ali no passado, em cima dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, de todas as pessoas, né, que moravam ali naquela região, de todos os grupos étnicos e sociais que moravam ali naquela região do Oriente Médio. Então Israel foi extremamente cruel com eles por causa de um sistema teocrático. E segundo as Escrituras, o próprio Deus que eles defendiam ajudou eles muitas vezes, ou participou daquela matança inúmeras vezes, né, fazendo cair muralhas, fazendo parar as águas do Rio Jordão, mandando pedras sobre os inimigos de Israel. De diversas formas, o Deus deles teve participação direta, segundo, né, as Escrituras, segundo reza, né, a lenda religiosa de Israel. Então, o sistema teocrático ele é um sistema complicado, ele é um sistema que ele oprime. Aqui no Brasil estivemos prestes, né, ou estamos prestes a ter aqui um sistema teocrático, não um sistema onde que logo de início a religião vai governar o povo, mas um sistema teocrático onde que a religião vai influenciar fortemente a cabeça e as decisões do presidente, caso o presidente Bolsonaro seja eleito. Né? Gosto demais do presidente, fiz campanha para ele, gosto demais dos evangélicos, mas os evangélicos hoje eles são uma ameaça para aqueles grupos menores, aqueles grupos religiosos menores que nós temos aqui no país. Porque chegando o presidente ao governo, esses evangélicos que estão apoiando ele de maneira incondicional vão querer influenciar o comportamento e as decisões daquelas minorias religiosas que aqui temos. Então isso no futuro vai se tornar um problema agora e no futuro pode se tornar um problema ainda maior, né, para as minorias que nós temos aqui no país. Tivemos, né, uma resistência muito grande, né, à segunda candidatura dele no judiciário, prejudicaram ele demais, impedindo ele de fazer a sua propaganda livremente. Grupos religiosos, como os católicos, por exemplo, se levantaram contra a eleição dele, não todos, mas boa parte dos católicos se levantaram contra a eleição deles, já prevendo que eles seriam prejudicados caso o presidente fosse eleito, impulsionado pelos evangélicos no país. A religião ela é um problema, porque a religião ela é uma verdade. Ela é uma verdade, né? O seu Deus ele é um Deus verdadeiro, mas ele é um Deus verdadeiro para você. Ele é um Deus verdadeiro dentro daquele contexto religioso que a sua religião criou. Fora daquele contexto religioso que a sua religião criou, já dentro do contexto religioso que uma outra instituição religiosa criou, o seu Deus é um Deus falso. O seu Deus é um Deus que ele não se sustenta frente às narrativas de uma outra instituição religiosa. Ali no Irã, ali, nós temos ali um percalço. Nós temos ali Israel desnudando as narrativas dos radicais islâmicos, né, dos radicais religiosos do Irã, que defende que o queridinho, né, de Abraão era Ismael, enquanto que a Bíblia, através dos seus relatos mais antigos que os relatos do povo do Irã, mostra que o queridinho, né, do povo de Israel, segundo as escrituras judaicas, né, era Isaac. Então eles acaba que a religião de Israel faz com que a religião do Irã se torne uma religião mentirosa, uma instituição religiosa mentirosa, que induz as pessoas ao erro. Futuramente, né, a gente vai ver aqui nesse canal também a questão da teocracia, né, judaica. Né, como que foi a teocracia judaica desde os dias de Moisés até os dias de Jesus.
que aconteceu ali na teocracia judaica, as mudanças que houve naquele período ali entre o aparecimento de Moisés e o aparecimento de Jesus. Eu espero que você tenha gostado aí, né, do conteúdo do vídeo, que você deixe o seu like e se inscreva no canal, ok? Forte abraço para você.